Né? E aí, pessoal, tudo certo? Todo mundo animado para essa live de hoje? Tô super empolgada, muito feliz de estar aqui com vocês mais uma noite. Eva tava contando os minutos, eu também tava super contando os minutos. Eu fico aqui já ansiosa para começar logo as lives. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Olhando aqui os comentários para ir dando um tempinho de todo mundo entrar. Bom, como vocês sabem, hoje a nossa live é com a Raquel, que é uma pessoa que eu sigo, que eu admiro muito, e eu vou até chamar ela aqui, mas antes, deixa eu só ver aqui se ela já me chamou. Já, tá aqui. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre... Ei, Raquel! Oi, Isa, tudo bom? Nossa, muito feliz. Também muito feliz de ter você aqui, muito bem-vinda ao meu canal do Instagram. Eu tô muito feliz que você aceitou esse convite, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu tava começando a falar que hoje a gente vai falar sobre dicas práticas pra gente conseguir ter prosperidade e abundância. Quais os bloqueios que te impedem de manifestar, de atrair, né, a abundância, a energia da prosperidade para sua vida. E antes de mais nada, eu queria apresentar a Raquel para vocês. Então, a Raquel, ela é Theta Healer, ela é psicoterapeuta, tem que ler tudo aquilo que ela é. Ela é psicoterapeuta transpessoal sistêmica. A Raquel é reikiana e ela é fundadora do Instagram Faz Download. Então, é uma pessoa que tá cheia de conteúdo aqui pra gente. E é uma honra poder te ter aqui. Raquel, muito obrigada mesmo. Nossa, Isa, eu que agradeço. Assim, o convite veio por intermédio da Carol, que é outra pessoa que eu acho maravilhosa. E é isso aí, as energias vão se combinando, né? Vão criando essa conexão. Exato. Te sigo há muito tempo e, nossa, adoro. Obrigada, de coração. Eu fiquei fã do seu Instagram depois que eu conheci também. Ai, que bom. Realmente ajuda muitas pessoas, né? E, Raquel, eu queria começar hoje aqui te fazendo uma pergunta. Acho que todo mundo tem muito interesse em saber. O que te fez despertar para esse mundo de energia, para esse mundo de cocriação da realidade? Porque, pelo menos na minha experiência, sempre tem algum gatilho, né? Alguma coisa que faz a gente se interessar por esse tipo de assunto. Então, o que foi para você, assim? O que te fez despertar para tudo isso? Sim, então, Isa, tudo isso aconteceu no momento que eu estava numa transição de carreira. Eu sou administradora de formação e eu sempre trabalhei multinacional, sempre trabalhei muito. E quando eu engravidei, eu comecei a buscar formas, ferramentas para que eu pudesse educar melhor os meus filhos, né, as minhas filhas. Hoje eu tenho duas, uma de 3, uma de 2. E aí foi nesse processo que eu falei, não, eu preciso olhar para dentro para poder trazer uma bagagem melhor para elas. E foi aí que eu me matriculei na pós em transpessoal e em paralelo fiz um curso de Theta Healing. A princípio era algo pessoal, era para mim. Só que eu me encantei tanto por esse mundo que aí eu comecei a ver que realmente fazia muito sentido. E aí eu direcionei toda a minha energia para isso e tô aí nessa busca. Então, assim, é um caminho, né? Então, assim, quanto mais a gente vai indo, mais a gente vê que a gente vai resolvendo, vai ressignificando crenças. Exatamente. E aí a gente vai sendo esse agente de transformação, né? Como eu vi ontem, você pontuou isso muito bem na live de ontem. E isso é muito bacana, porque a gente também vai criando conexões com pessoas que estão nessa mesma frequência, nessa mesma vibe, e a gente vai sentindo essa frequência, né? Lógico. E assim, isso que você falou faz muito sentido, porque a gente começa a se interessar por esse tipo de assunto. E aí a gente vê a mudança na nossa própria vida e muitas pessoas que já têm esse chamado, assim, de alma, começam a estudar e a levar, a ensinar isso para outras pessoas, né? E eu queria até te perguntar, qual foi a primeira coisa que você manifestou? A primeira coisa ou uma coisa marcante assim, que você conseguiu manifestar para sua vida? Então, Isa,
eu manifestava antes de saber manifestar. Uma história muito Sim, parecida, assim, com a legal. sua. Então, assim, uma das coisas que eu percebi é que quando eu era pequena, minha mãe me deu uma crença muito boa, que eu consigo tudo que eu quero. Então, e aí... Essa crença era é boa. demais. E aí, depois eu só fiz editar, assim, colocar alinhado para o meu bem maior. Porque era uma crença muito, assim, certeira, assim. Então, eram coisas que às vezes nem dependiam diretamente de mim, acabavam acontecendo. Então, assim, as 4 multinacionais que eu trabalhei eram as maiores de cada segmento e eu manifestava, passava, enfim, meu casamento, desde que eu conheci meu marido, né, eu falava para ele, eu quero ter filho antes dos 30, eu quero ter um com 27, outro com 20. Enfim, aí foram 2 seguidas, 2 meninas, sempre sonhei ser mãe de menina. Enfim, é como se a minha vida fosse, assim, uma sequência de manifestações. E quando eu usei o Theta Healing para isso, e também as técnicas de reprogramação mental, eu comecei a trazer mais consciência para a manifestação. Eu comecei a identificar o que estava conectado a ego, e o que estava conectado realmente a uma essência, ao que meu coração pedia, assim. Então, trazer essa consciência da ferramenta me deixou muito mais empoderada de saber o que eu estou manifestando. É bem parecida a sua história com a minha mesma. Eu já era manifestadora, assim, antes de saber o que era a cocriação da realidade, o que é essa coisa, né, de manifestar, de Theta Healing. Então, é muito legal, porque quando a gente fala disso, todo mundo aqui que está assistindo a live tem isso. Todo mundo consegue manifestar. Uma dúvida frequente que a gente recebe muito, né, Raquel? Tem pessoas que perguntam, mas você estudou o Theta Healing, você estudou essa técnica, mas será que eu consigo manifestar? Será que eu consigo criar para minha própria vida? E a técnica de manifestação, ela é muito especial, porque ela não ela é independente também de qualquer outra técnica. Você só precisa ter o passo a passo. Qualquer pessoa consegue fazer isso, qualquer pessoa consegue co-criar a sua realidade. Só precisa ter essas informações para começar, né? E outra coisa também que eu queria perguntar para você. Sim. Então, isso era uma delas. Todos nós conseguimos co-criar, manifestar? Sim, todo mundo consegue. Sim. Eu queria até que a gente trouxesse um pouquinho quais são os principais bloqueios que impedem a abundância de chegar até a gente. Eu tinha colocado aqui a raiva, o rancor e o ressentimento. São emoções que a maioria vibra, né, meio que no automático. Então a gente vive tendo muitos ressentimentos, muitas raivas, a gente guarda muitos rancores na nossa vida. E esses são emoções que acabam minando a nossa frequência, deixando a nossa frequência mais densa. Isso atrapalha a gente de atrair tudo aquilo que a gente quer para nossa vida. Você tem algum outro bloqueio, alguma outra coisa que você sente assim que atrapalha as manifestações? Sim, perfeito, Isa. Parece que a gente até combinou, porque uma vai complementando a outra. Muito importante isso que você pontuou, porque realmente são essas sensações que bloqueiam, né, toda a nossa frequência. E quando a gente está ali vibrando nessas vibrações, a gente não consegue co-criar, a gente não consegue sair dessa esfera para acessar essas esferas mais elevadas de co-criação, de gratidão, né, de percepção. E aí, o que eu trouxe? Eu coloquei aqui, né? Primeiro, uma dica prática muito legal para a gente identificar o bloqueio é a gente se colocar na situação que a gente quer. Então, por exemplo, assim, você quer manifestar algo muito importante assim na sua vida. Então, ao invés de ficar falando, nossa, eu queria muito, sinta, acesse essa sensação. E aí, quando você estiver acessando lá, identifique o que está ali representando para você. Você está feliz? Tem algum conflito? Você tá sozinha? Você acha que você não tá tão bem? Aí você olha ali, poxa, eu tô aqui, mas não é isso que eu quero. Então, né, aí você vai observando que às vezes o seu subconsciente tá te auto-boicotando justamente porque para te proteger daquela situação que tá ali contrária, né? Um exemplo assim na prática, né, para complementar o que a Raquel tá trazendo. É que quando ela fala assim, se coloca na situação e vê se tem algum medo, algum bloqueio, alguma coisa que tá te impedindo de acessar isso. Então, a mesma coisa de eu falar pra você, fecha os olhos e se imagina conquistando aquele seu emprego dos sonhos. Imagina você lá, falando em público, ajudando milhares de pessoas, você tendo todo o sucesso, todo o dinheiro, todo o reconhecimento. Como é para você estar nessa situação? E se eu te perguntar isso, eu vejo até nas sessões com os meus próprios clientes.
muitas pessoas já acessam essa cena com medo, falam, nossa, eu acho que é muito para mim. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que tem algum medo, algum bloqueio de falar em público, acho que eu não consigo. Exato. Então tem esse ganho, né? Esse ganho oculto que eu até vi no seu Instagram que você postou sobre isso. E tá te protegendo de talvez ter tudo aquilo que você quer, né? Exato, e nessas questões de manifestação e de promoção, eu também vejo muito. A pessoa tem medo de ser demitida, porque fala assim, nossa, como é essa questão, é muito pra mim. Ou então ela fala assim, nossa, beleza, eu consegui minha promoção, mas tô vendo aqui que eu tô trabalhando tanto que eu não tô tendo tempo de ficar em casa com a minha família. Então, peraí, não tá legal. Então, se o subconsciente enxerga essa dor, esse sofrimento, a nível subconsciente, a pessoa nem percebe, mas ela se auto-boicota como? Com preguiça. Ela pode até ficar doente, gente, assim, sabe, assim, né? Abaixar a imunidade para ela chegar atrasada no trabalho, ela não entrega. E então, a primeira... Procrastinação, né, também. Exato. Então, a primeira dica... Isso é essa. Pode falar. Não, é isso, né? E aí o que o Theta Healing faz, né? Até uma reprogramação mental nisso tudo. A gente dissocia uma coisa da outra. A gente vai lá e fala, olha, é possível você ter tempo para relaxar, é possível você se sentir capaz, é possível você falar em público, traz toda essa segurança e dissocia daquela questão do medo de perder o emprego, do medo de se expor. E aí, né? Porque quando a gente traz esses medos, né, para nossa consciência, a gente vê que são medos muito irracionais, que a nossa mente subconsciente quer nos proteger deles, mas a gente não precisa disso, a gente sabe como se proteger agora de outra forma. Então, realmente, esses medos são muito enraizados a nível subconsciente, a gente não consegue, às vezes a gente nem tem noção, e a gente, muitas pessoas andam pelo mundo, né, nossa, por que tem até uma pergunta aqui que eu anotei, de uma pessoa que tinha perguntado assim, como atrair um bom emprego? PS, eu não dou sorte na área profissional. Então, a pessoa, ela quer atrair um bom emprego, mas ela já manda uma crença dessa. Mas eu não dou sorte na minha vida profissional, na área profissional. Ou seja, qual a chance dessa pessoa atrair um bom emprego? Porque ela já está indo para aquela entrevista, né? Com esse pensamento de que, eu não dou sorte. Tudo acontece para todo mundo, menos para mim, né? Então, e aí, qual a postura dela, né? Na própria entrevista, né? E tem muito isso. Eu trabalhei muitos anos na área de pessoas, então eu via o perfil. Na hora da entrevista, a questão comportamental é muito mais importante até do que uma técnica. Porque não adianta você ter toda a técnica, ter um currículo maravilhoso se não tiver brilho nos olhos, né? Se não tiver aquela conexão. Então, é isso, aquela né? Então, famosa frase, né? Que a sua energia, ela chega antes de você. Perfeito. Então, não importa exatamente o que você vai falar exatamente, mas a forma como você está se sentindo em estar ali, a confiança que você passa através da sua própria energia, né? Até eu queria dar uma dica para todo mundo. Sim. O Theta ajuda muito nisso, mas uma dica que todo mundo aqui que está assistindo pode aplicar na vida, no dia a dia mesmo, são as afirmações positivas. Sim. Então, eu fazia muito isso antes de conhecer o Theta Healing. Eu falava que, por exemplo, eu estava indo para um lugar e eu queria muito que desse certo, vamos supor, essa entrevista de emprego. Então, eu fechava os olhos e eu falava, eu afirmava, eu já tenho esse emprego, isso já é meu. Então, é algo até que eu estava fazendo agora, antes da live, assim, porque eu tive um tempinho aqui, meu filho dormiu. Pietro é lindo. Eu falei, ele vai ter que aparecer na live, porque ele não estava dormindo de jeito nenhum, mas aí ele capotou agora. Mas eu tava aqui e eu tava afirmando. Eu tava afirmando, eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou sucesso. Só de você vibrar nisso, você não precisa entrar na onda cerebral teta, só de você entrar nessa sequência, você já tá fazendo um comando pro seu cérebro de que você é tudo isso. Então você chega com essa energia já para as pessoas, né? Perfeito, isso aí, complementando o que você falou. Vou trazer também uma prática da TLT, Therapy Line Time Therapy Line, que é o seguinte, é como se fosse terapia da linha do tempo, mas não tem essa tradução para português. É uma técnica que você faz assim, você se visualiza numa linha do tempo, e aí você intenciona como se a gente vai fazer a live agora, então eu intenciono 5 minutos após ter feito a live, de olhos fechados, e eu sinto toda a energia de sucesso, eu sinto que a live foi maravilhosa, eu sinto que a gente conseguiu passar bem, e eu ancoro em mim essas sensações, e volto pra cá,
pro presente e já inicio a live acessando isso. Então eu consigo ancorar essas sensações que Legal, nos demais. impulsionam. Não precisa. O Theta é só mais uma ferramenta, né? Tem Sim. um mundo de Uma ferramentas. gama, né? Exatamente, que a gente pode usar. E aí, só mais alguns bloqueios, né? Eu relacionei aqui alguns medos que eu vejo muito nas sessões. E aí tem quando a gente se coloca, né, naquela situação, a gente acessa muito medo de ficar sozinha, medo de perder tudo, de fracassar, medo de ser roubada. Tem também, principalmente em relação ao dinheiro, tem uma crença que é muito curiosa, que tem medo de perder a saúde. Por que isso? Porque às vezes as pessoas têm aquela crença de que alguém falou, tá vendo fulano é rico, mas tá ali, ó, tá doente. Tá vendo? A gente não tem dinheiro, mas pelo menos a gente tem saúde. Então, no subconsciente da pessoa, a pessoa pode internalizar o quê? Se eu tiver dinheiro, eu vou perder minha saúde. São coisas como você falou, né? Que não é lógico, gente, mas tá ali. Estão ali. Uma crença. Exato. Tá guardada a nível subconsciente. Eu tinha uma crença bem interessante, assim, em relação ao dinheiro. Eu lembro que quando eu comecei com Theta, enfim, eu comecei a atender meus clientes e eu sempre conseguia um número por dia, assim, sei lá, 3 clientes por dia. E eu não conseguia aumentar esse número. Eu queria atender mais, eu queria ajudar mais pessoas. E aí eu comecei, me veio um insight um dia que eu tinha medo de ter muito dinheiro, de ter muito sucesso e de parecer arrogante. Então isso é mais uma coisa que bloqueia, que trava a abundância, a prosperidade de acontecer na sua vida. Eu até ensino no meu curso online como você muda esse pensamento, né? Através das afirmações positivas. Então, E é maravilhoso. Obrigada. É muito legal isso. Então, se eu identifiquei, nossa, eu acho que eu tenho medo de ter muito dinheiro, de ter muito sucesso, de ter muito reconhecimento, e as pessoas acharem que eu sou arrogante ou me afastar da minha família. Então, eu tenho que ficar ali, né, limitada. Vamos supor que eu tenho isso. Então, a frequência contrária de eu sou arrogante eu sou acessível, eu sou humilde, enfim, eu posso ter muito dinheiro e mesmo assim manter o contato com a minha família, manter, né, enfim, o que você sente que você pode substituir. Perfeito. E isso casa muito também com aquela ideia de que a gente não precisa se sentir culpado por ser rico, por ter dinheiro, por viver uma vida abundante, né? Porque às vezes tem muito essa questão, como é que eu posso ter tanto se tem tantas pessoas, né, que não tem... Então, assim, é liberar realmente essa culpa, é a gente perceber que a gente cria a nossa responsabilidade da nossa vida pra gente co-criar. E a partir daí a gente vai podendo viver sem culpa. Mas, quer falar isso? Não, mas assim, porque realmente parece que a gente combinou tudo que você tá falando, casa muito com o que eu ia trazer também. Mas isso que você falou, tem gente que tem tanto e tem gente que tem tão pouco, né? Por que eu preciso ter tanto e as outras pessoas tem pessoas que têm tão pouco? Mas até tá escrito na Bíblia isso, que falta de abundância é uma disfunção. Então, se você não está tendo abundância na sua vida, é isso que está errado, entre aspas. Porque todo mundo tem o direito divino de prosperar, tem o direito divino de ser feliz, tem o direito divino de ser abundância, de ter abundância, de ser abundante. Então, quando a gente vê pessoas que não estão nessa situação, é aí que está a disfunção. Então, é aí que a gente precisa começar a tratar, como se fosse até uma doença mesmo, assim, porque você merece ter isso. Todo mundo merece ter. Exato. E, nossa, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né? O assunto tá fluindo, né? Mas me veio também aqui um outro bloqueio, que também é uma coisa bem interessante pra gente refletir. Qual é a imagem que você tem dos ricos? Né? Que vai até que ela falou, do que você falou, né? Porque, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, a pessoa é rica, mas é corrupta. A pessoa é rica, mas é infeliz. Eu conheço uma pessoa que falou que quando uma pessoa tem dinheiro, fala assim, nossa, mas ela faz o quê? Ela vende drogas ou ela rouba? Então, assim, tem coisas muito... tem coisas que você vê que tá lá na crença da pessoa e às vezes ela nem percebe, tá automático. Exatamente. Exatamente. E aí, começar a olhar mais, né? Exato. Se o seu subconsciente tem uma imagem ali, uma caricatura de um rico que é desonesto, que é corrupto, que é sozinho, que tem uma vida infeliz, que tem um casamento ruim, seu subconsciente vai querer atrair essa vida para você? Não, né? Ele vai te afastar disso.
Então, tem gente também que eu já tive uma sessão que a paciente ela tinha uma imagem de que quando ela passava por desafios financeiros, a família se unia. Então, volta e meia, atraía situações de conflitos, de dívidas, para que a família voltasse, parasse de brigar e um ajudasse o outro. Então, imagina... Olha que chato, olha várias fichas caindo aqui para todo mundo, né? Então, quantas vezes eu já não vi, talvez alguém na minha família que teve muito sucesso e depois faliu. Então, será que é a imagem que eu tenho guardada na minha cabeça de alguém que tem muito dinheiro? E será que eu estou repetindo esse padrão? Será que toda vez que eu estou começando a ter muito dinheiro, muito sucesso, eu faço alguma coisa, invisto em alguma coisa, dá errado, eu gasto mais do que eu ganho? Então, tudo isso não é por acaso. A gente não pode viver nossa vida no automático sem olhar para essas questões e falar, não, realmente tem algo ali que eu preciso olhar. Se tem alguma disfunção na minha vida, se eu não estou tendo abundância, se eu não estou prosperando, é porque tem alguma coisa ali que eu preciso olhar. Porque o correto, né, o que é tipo, o que é realmente para ser, né, na minha opinião, pelo menos, é ter abundância, é você prosperar. Perfeito. E complementando isso, né? Tem muitas crenças históricas, que é como você falou, né? Será que na minha família eu tô repetindo algum padrão e eu nem tô me dando conta que eu tô repetindo esse padrão da minha família? Talvez a nível subconsciente para me sentir pertencente. Então, quando a gente traz isso até na vertente, né, de uma outra ferramenta, que é a constelação, a gente começa a entender que às vezes a gente está honrando situações, honrando sagas familiares, justamente para que a gente se sinta conectado à nossa família. Não, gente, a gente não precisa fazer isso. Precisa mesmo, não precisa. A gente pode libertar esse ciclo aí, viver uma vida abundante e tá tudo certo. Exatamente, perfeito, Raquel, é isso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha escrito. Tá. Se você tiver mais alguma coisa, pode ir falando também. Sim. Mas uma coisa aqui que eu acabei de encontrar. Que eu tinha escrito sobre a crítica constante em relação ao outro. Então, quando eu começo a criticar constantemente as outras pessoas, então eu falo, fulana nunca vai ter sucesso, ou fulana ela é muito arrogante, ela não consegue nada, não consegue fazer nada. O universo, ele não entende que você está falando de outra pessoa, ele só entende a frequência daquelas palavras. Então, quando eu falo, fulana nunca vai conseguir ter nada na vida, um exemplo, o universo só entende essa frequência. Fulana nunca vai conseguir ter nada na vida. A mesma coisa quando eu falo, sei lá, o meu pai é muito chato. Tipo, meu pai nunca deixou fazer nada. Você reforça essa energia para você e o universo, ele entende essa frequência. Então, você tá enraizando essa crença do seu subconsciente e as suas crenças moldam a sua realidade. Então, todas as vezes que eu falo, fulano não vai conseguir fazer aquilo, fulano não vai conseguir ter sucesso, porque é muito comum, assim, a gente vê muitas pessoas falando com o outro e achando que aquilo não vai voltar para ela, porque o universo entende a frequência daquela frase, ele vai pegar aquilo e vai falar, tá bom, como se fosse um imã, falou, tá bom, então a pessoa tá falando isso, eu entendo essa frequência e vou devolver a mesma coisa para ela. Tipo, não é porque eu tô falando do outro que isso não vai voltar para mim, porque o universo entende frequência, vibração. Exato, tá ressoando ali. Tá ressoando ali. E é perfeito isso, é porque eu anotei justamente isso também. Porque Sério? às vezes. E eu complementei com a questão de que às vezes essa questão é só porque a gente também fica na esfera da competição. Perfeito. De que a gente precisa ou ter que provar ou ter que competir e a gente sair dessa esfera da competição e entrar na esfera da inspiração. O que aquela pessoa ali tá me inspirando, assim? Então, assim, tem para todo mundo, né? Tem muita essa energia também de que o dinheiro é muito escasso, que para um ganhar, o outro tem que perder. E não, a energia do dinheiro é um fluxo ilimitado. Quando todo mundo sobe, é como você falou, a gente tá na frequência. Então, a gente vai perceber pessoas que estejam na mesma frequência que a gente. Então, é fantástico você se cercar de pessoas abundantes, porque você começa a vibrar naquela esfera também da generosidade, né? Que é uma emoção que atrai muito a energia da abundância, né? Isso que você falou, tem uma frase que eu sempre falo, né? Até falei no meu curso isso, mas que quando você troca a inveja ou a competição pela admiração, o sucesso do outro se torna um convite para sua própria evolução. Então, é muito isso, assim. Perfeito. Então, tem esse ganho oculto, medo de sucesso, medo de perder tudo, medo de ser arrogante.
se eu tiver muito dinheiro, talvez eu vou ter que doar para todo mundo, para minha família. Por obrigação, né? Por obrigação. Me vem muito isso. E isso também, eu trago muito nas sessões, que você pode ter muito dinheiro e você pode sair dessa esfera de ter que. A gente muda a ressonância, a gente muda a frequência para que você se sinta bem em fazer o bem. Então, assim, você não precisa doar dinheiro, você pode promover a abundância de tantas formas, né? Assim, né? Então, assim, dinheiro é energia, gente, né? Dinheiro não é algo material. Então, quando a gente internaliza isso... É uma energia de troca, só. Exato. É isso. Então, exato. qualquer outro pensamento em relação ao dinheiro são crenças que a gente acaba impondo, né? Em cima dele, que às vezes nos ajudam, às vezes nos limitam. Então, a gente precisa olhar muito para o que a gente acredita em relação a prosperar, em relação à abundância, em relação ao dinheiro e tudo isso, né? E uma coisa, lembrando aqui para falar para vocês, que abundância não é só dinheiro. Que a abundância, ela vem de várias formas. Então, quando eu manifesto, por exemplo, que eu quero ter muito dinheiro, talvez o universo vai me mandar esse dinheiro através de clientes. Então, muitas vezes a gente pede dinheiro, a gente pede para acontecer tal situação, e o universo manda de outra forma. E a gente fala, nossa, tá vindo, não tá vindo. E aí a gente precisa olhar mesmo pro que o universo está nos mandando e realmente enxergar a abundância em outras coisas, né, também. Já tá uma história super engraçada em relação a isso. Pode falar, que depois eu conto. Não, conta você. Tá. Não, então, eu tava indo me formar como instrutora de Theta Healing alguns anos atrás, 2 anos atrás, né, por aí. E na nossa casa estavam ficando vários instrutores. E um desses instrutores, faltava um curso do Theta Healing para ele ser o Master in Science do Theta. Então, assim, faltava só um curso e o curso custava $2.000. E ele não tinha mais dinheiro, porque ele já tinha pagado todos os outros cursos. E ele falou, tá, eu vou manifestar. Ele fechou os olhos, imaginou que aquele curso já era dele. Ele imaginou o dinheiro chegando até ele. O dinheiro para ele conseguir pagar aquele curso. E aí, ele levou o carro dele, porque ele morava lá perto. E ele estava dirigindo esse carro. E do nada, ele bateu o carro dele. O carro dele ficou acabado. Ele ficou bem e tal, mas o carro ficou acabado. Ele chegou lá, ele ligou pro seguro e tal, mandou foto. E o seguro falou, não, tudo bem, a gente vai te reembolsar, vamos te dar um dinheiro para você consertar o seu carro. Adivinha quanto era o valor do conserto do carro? Exato. $2.000. Ou seja, ele manifestou o dinheiro, mas ele co-criou a situação do acidente de carro e ele realmente conseguiu os $2.000, mas não foi da forma mais elevada, da forma como ele estava imaginando. Então, a gente tem que realmente, quando for manifestar com esse cuidado, né? Exato, isso. E você falou tudo, porque eu também anotei aqui esse tagzinho, assim, reconhecer a abundância no dia a dia. Porque, como você falou, não reflete só em dinheiro. E vou contar uma situação super engraçada também, que eu vivenciei reconhecendo a minha abundância. Olha só, eu fui na farmácia e geralmente eu troco. Eu tenho um shampoo que eu compro um especial e um pra intercalar com um shampoo de farmácia. E aí, um shampoo de R$11 tava na promoção por 6. E aí, na hora, eu falei, nossa, criador, obrigada, eu tô aqui no fluxo da abundância. Desconto pra mim, já tô vibrando a abundância. E aí, quando eu passei no caixa, por ter cadastro na farmácia, o shampoo saiu por R$4. E aí, quando eu cheguei no carro, eu falei, gente, olha como eu sou abundante. O meu dinheiro valeu R$11. É como se 11 dinheiros estivessem pagando uma coisa que eu, na verdade, investi em 4. Então, assim, criador, muito obrigada. Assim, eu consigo muito ver a abundância no meu dia a dia nesses sentidos, né? Assim, direto. Não é comprar assim, um, leve outro. Né? É isso. É tipo assim, olha como a minha vida é abundante. Então, e outra coisa, né, que tá muito nessa questão da nova era, que a abundância não é extravagância. A abundância é você, né, aquele conceito de riqueza, é você ver o que realmente importa para você. Então, vou dar um outro exemplo, que talvez vocês possam começar a praticar isso no dia a dia. Eu cancelei a minha TV a cabo. Por quê? Porque eu não assistia televisão. Então, aquele dinheiro que eu pagava todo mês voltou para mim. Então, eu não estou cancelando na escassez porque eu preciso do dinheiro, porque está difícil. Não. Eu estou cancelando um serviço que eu não uso para que a energia do dinheiro possa ser aplicada em outra coisa.
Isso é ser abundante, né? Demais. Então, assim, às vezes a gente pode também ficar naquela neura de que, não, para eu ser abundante, eu tenho que ter uma vida, eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que viajar todo ano. Então, você define o que é abundância para você. Às vezes, para você estar em um restaurante, comer uma comida legal, é ser abundante. E eu falo isso que eu sou taurina, né? Então, para mim, é total conexão. Lógico. Então, né? Já para Quanto mais você identifica esses momentos de abundância na sua vida, mais você vai atrair aquilo. Exato, né? Justamente porque, como você falou, são as nossas crenças. Então, tem muito aquela história, eu vou dar um exemplo que provavelmente todo mundo aqui já viu, que um palestrante vai no congresso e ele fala assim, olha, agora eu quero que vocês observem quantas cadeiras vermelhas tem aqui. E aí depois ele fala, tá, agora me contem quantas cadeiras azuis tem. E todo mundo, como assim? Tipo, eu só percebi as vermelhas. Porque eles estavam focando nas vermelhas. Então, quando a gente foca nossa atenção em algo, a gente percebe mais daquilo. Além da questão da atração, a gente também tem a questão da percepção. Então, assim, gente, no início, eu ficava condicionando a ver as questões de abundância. Hoje é tão natural que, assim... Você já agradece, né? Naturalmente, falo, exato, qualquer coisa, gratidão, criador, tá ótimo. Então, assim, opa, eu tenho essa facilidade hoje de tanto condicionar minha mente, né? E você pode até falar melhor que eu, talvez, Raquel, mas antes, né, da gente condicionar a nossa mente, é muito mais fácil a gente reclamar, a gente olhar para o que não tá dando certo. E a maioria das pessoas estão nesse automático, né? Então, isso que você trouxe é muito interessante. Porque tem pessoas que reclamam, por exemplo, que tem louça para lavar. Gente, a gente comeu, tem coisa para fazer, né? Tem louça para lavar porque a gente comeu. Então, assim, é olhar muito para tudo isso que a gente tem e agradecer. E, mas tá, é só uma coisa a mais no meu dia a dia. Mas não, quando você agradece por essa coisa simples, o universo, ele entende que você está preparado para receber mais essa abundância. Então, isso que você acabou de agradecer, essa abundância vai vir de outras formas. Então, quando a gente fala, sinta gratidão, né? Tem gente que fala, toma água com limão e gratidão. Tipo, virou uma coisa clichê. Sim. Mas é realmente algo que, quando você condiciona a sua mente, isso que você falou, isso chama Spotlight Effect, né? Isso tem estudos científicos por trás que mostram que quando você, por exemplo, fala, meu Deus, a minha menstruação atrasou, eu acho que eu tô grávida. Você começa a ver grávida na rua. Porque sua mente começou a focar nisso. Então, imagina quando você começa a agradecer pelas coisas pequenas que acontecem na sua vida, quando você começa a ver a abundância nas coisas pequenas do seu dia a dia. Então, isso realmente você vai começar a atrair mais para sua vida. Exato, perfeito, Isa. E isso faz você sair também do fluxo da escassez, de que os recursos são limitados. Sabe aquela pessoa que é muito, assim, apegada às coisas materiais, apegada muito à escassez, quando é muito, assim, de alguma forma ela tá enviando a mensagem pro universo do quê? De que escassez, de que aquilo ali tem pouco, então, assim, não é abundante. Então, você vai se liberando dessa energia, né? Perfeito. Isso é nas coisas básicas. Eu mesma percebo que às vezes faço isso. Ontem mesmo fui pegar o papel na impressora, tinha muitas folhas, tinha, sei lá, 100 folhas. E aí, racionalmente, eu ia pegar muitas, eu falei, não, vou pegar poucas porque vai acabar o papel. Eu falei, cara, não, calma, você pode pegar mais, você pode usar, tipo, você pode se permitir, né? E se sentir abundante nisso. E na hora eu falei, não, cancela isso. Sempre tem mais que o suficiente, não vai faltar, enfim, né? A gente vai recompensar sempre. Perfeito, Isa. Você falou tudo, porque é isso. A chave tá aí. A gente não se desesperar ou a gente não falar, ai, nossa, não consigo, é muito desafiador. É justamente a gente, não, olha, Isa e eu também, né? Assim, a gente que já tem esse condicionamento, a gente se pega nessas armadilhas. Lógico. Então, a chave tá justamente aí, a gente se perceber e a gente mudar automaticamente a frequência. A gente usar o cancela, né? E a gente fala, não, eu escolho agora mudar a minha vibração. Não se deixar levar, assumir a responsabilidade. A abundância, a prosperidade andam juntinhas com responsabilidade. Responsabilidade de co-criar a sua vida, né? De co-criar as suas perspectivas e sair do vitimismo. Eu não sou abundante porque minha família é assim, porque meu pai não é presente, porque...
Entendeu? Isso. Sai da esfera do vitimismo. Olha como você já disse. Com o que você está ganhando com isso? O que o universo está buscando te mostrar? O que você está buscando aprender daquilo ali? E aí você saia, né? Internaliza aquilo ali e vai viver. Exato. É quando você... Porque a gente olha para tudo, né? Que o universo nos traz. Às vezes até os desafios. A gente... Tem muitas pessoas, né, ainda. E às vezes até eu mesma faço isso. Depois redireciono o meu pensamento. Para quem perguntou aqui... quando algo negativo acontece, você só fala cancela, cancela, cancela. E sim, quando você fala cancela, 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 você corta a onda dessa vibração, desse pensamento ou dessa fala. Então, por exemplo, vai faltar papel. Cancela, 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 sempre tem mais do que o suficiente. Então, você fala cancela, cancela, cancela e redireciona o seu pensamento, o seu foco para aquilo que você quer que aconteça, aquilo que você quer atrair. Então, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Então Pode ir falando, Raquel. Uma coisa que eu acho bem legal pontuar, uma dica bem legal para atrair a energia da abundância. Coloque-se na energia da abundância. Ai, Raquel, como assim? Vou dar um exemplo super prático. Eu fiz uma sessão com uma amiga e aí eu tava colocando ela, né? Onde é que ela tava, visualizando a situação. E ela falou assim, nossa, Raquel, eu tô me sentindo tão abundante que eu tô vendo até que eu tô com a unha pintada, eu tô maquiada, eu tô super arrumada. E aí, beleza, né? No final da sessão eu falei com ela, olha, amiga, vou te deixar uma tarefa de casa. Você vai pintar a sua unha, você vai fazer maquiagem, porque você já vai tomar para você. Assim, percebam, não quer dizer que para toda pessoa ter a unha pintada ou estar maquiada representa abundância, mas para ela, naquela visualização dela, era. E aquilo ali ela já pode acessar agora. Então, ela desligou e depois de um tempinho ela me mandou mensagem com a unha pintada. Legal. E se arrumando. Então, é justamente isso, é tomar para você aquela realidade. Então, assim, são coisas, gente, que você pode fazer no dia a dia, assim, coisas muito simples, que te colocam nesse fluxo. Então, ao invés de você falar assim, nossa, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, eu vou, sei lá, vou malhar numa academia top, vou comprar uma roupa pra mim. Enfim, você já se coloca nessa realidade, você não precisa de um estímulo externo, né? Para mim, eu vou dar um exemplo super, assim, engraçado que aconteceu. Eu adoro trazer exemplos porque a gente vai trazendo para o dia a dia essas coisas, para a gente não ficar muito na viagem, que isso está distante. Não, gente, isso é possível, isso está na prática no dia a dia. Eu moro em Salvador, né? E aqui é muito calor. E aí um dia eu comentei com meu marido e falei assim, olha, vamos fazer um café da manhã estilo Paris? A gente ligou o ar-condicionado do quarto. A gente comprou na delicatessen croissant, comprou Nutella, comprou presunto Parma, montou, a gente comeu, tipo, no frio, e a gente criou uma realidade, porque para mim croissant representa Paris, porque para mim Parma representa Paris. E a gente tava lá, tipo, a gente conversando e tal. Percebem que eu não precisei viajar para Paris para me sentir abundante. Naquele momento ali, eu estava vivendo uma realidade muito rica. Eu estava feliz, eu estava acessando tudo né, ativando todos os meus sentidos. Então, e também uma outra... tem gente que fala assim, não, mas... vou fazer isso, para quê? Gente, é justamente esse tipo de pessoa que faz isso que não atrai essa energia da abundância. Então, uma pessoa que realmente é abundante, ela sabe que fazendo isso, ela tá alimentando ela mesma, assim, desse sentimento de felicidade, de abundância. Tipo, essa coisa tão simples, traz tanta nutrição nesse sentido, né? E realmente faz você atrair ainda mais e co-criar isso. Tipo, e é algo para você, né? Então, realmente faz muito sentido isso. Perfeito, Isa. E é como você falou, a gente não precisa provar, né? A gente não, assim, as pessoas às vezes falam, será que isso funciona? O importante é se faz sentido para você. O que faz sentido para você, funciona. Então, às vezes, a gente pode estar aqui falando, se você botar numa caixinha e falar assim, quer saber de uma? Vou testar. E você testar e ver que funcionou, vai fundo, né? E uma dica bem legal para você ancorar de fato essas sensações é você usar os seus sentidos. Quando você visualizar, você visualiza a sensação.
às vezes, a gente consegue até sentir o cheiro. É uma técnica muito, muito fácil, né? Eu acho que você colocou até no seu curso aquela técnica da água do limão, de pingar na língua. Sim. Aham, né? exato. Então, assim, todo mundo é capaz de visualizar. A técnica é a seguinte, gente, né? Quer explicar, Isa? Quer fazer esse exercício rapidinho? Não, pode fazer, pode falar, Raquel. Pode fazer. Então, eu vi no curso da Isa e eu achei muito legal. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, isso não é pra mim, eu não tenho essa capacidade de visualizar, eu não sinto nada. E aí a Isa trouxe o seguinte, ela fala assim, olha, fecha os seus olhos e agora visualiza como se estivessem pingando umas gotinhas de limão na sua língua. Naturalmente, você saliva. Eu salivei e nem fechei os olhos, imagina. Então, eu também. Então, assim, percebe como para nossa mente, ela não é como você falou, a gente não sabe o que é mentira, a gente não sabe o que é verdade. Então a gente acredita. Ele é muito fácil de enganar. Exato. Então, se a gente está condicionando, se a gente está dando um estímulo positivo, muito mais legal. Se a gente não dá nenhum estímulo, ele está ali pegando o que está no ambiente.